Olá, amigos de todo o Brasil e América Latina. Hoje eu estou aqui na estreia do programa Colunas e Colunistas, programa inspirado na seção com o mesmo nome que já existe no portal RP Bahia desde 2005. As colunas, compostas por profissionais de renome, agregavam apenas colunistas brasileiros, como os professores doutores Wilson da Costa Bueno, Sidneia Freitas, Rudimar Baldissera, Maria José da Costa Oliveira, Manuel Marcondes Neto, Cleusa Sesca, Maria Aparecida Ferrari, o mestre Henrique Wendhausen, dentre outros. Agora, com a quarta reformulação do portal RP Bahia, o novo projeto agrega mais articulistas de outros 12 países, de 3 diferentes continentes, da América, da Europa e África, além de ampliarmos a participação de articulistas brasileiros também, incluindo mais colunistas de destaque, como é o caso dos professores doutores Marlene Marchiori, Luiz Alberto de Farias, Vanessa Brasil, Severino Alves de Lucena, bem como o professor Roberto Ramalho. Diretamente do continente africano, de Angola, teremos a participação do jornalista e relações públicas Bruno Constantino. Da Argentina, teremos 3 articulistas: o presidente da LARP Argentina, Daniel Rabalo, a secretária-geral, Lucila Chaves, e o criador da rede RRPP, Antônio de Gênova, que também é o mantenedor de um dos mais importantes portais da América Latina. Diretamente do Chile, temos o presidente da LARP Chile, Marcos Veragua Contreras, e o professor mestre Gorky Dias Pino, que é chileno e atualmente mora no Brasil. Lá do México, temos a participação das professoras doutoras Neyci Palmeiro e Dora Maria Fafuts. Do Uruguai, temos a participação do vice-presidente da Zona Sul da Confiarp, Juan Pablo Topalian. Do Panamá, temos o professor doutor Manuel Solossando Bonilha. Do Paraguai, a participação do presidente da LARP Paraguai, Tomás Astudillo Solar. Da Venezuela, temos a participação do diretor do Colégio Profissional de Relacionistas Públicos da Venezuela, o professor Gesualdo Salazar. De Cuba, a participação como colunista é da professora doutora Magda Ribeiro Hernández. Também temos o professor doutor Esteban Kovacs Ralay, do Peru, como colunista. Direto da Colômbia, temos o presidente da LARP Colômbia, Luiz Fernando Martim, e da Espanha, temos o professor doutor Rafael Alberto. Sempre nos sentimos orgulhosos por contarmos com verdadeiras autoridades acadêmicas e profissionais nessa histórica sessão do portal RP Bahia. E agora, com a adesão de tantas autoridades internacionais ao projeto e o fato de agregarmos esses articulistas de 13 diferentes países e 3 continentes, não poderia ser diferente. Nos sentimos muito felizes, pois a contribuição dessa área de conhecimento do nosso portal é indiscutivelmente e certamente uma das mais significativas que existe na área em todo o mundo. Vamos falar desses profissionais que são referências, respeitados por seus currículos, por suas atuações tanto na área acadêmica quanto como profissionais de mercado. Vamos ao quadro de apresentação dos colunistas, onde apresentaremos um breve perfil curricular de alguns dos nossos colunistas. Doutor Esteban Kovacs Ralay, graduado
pela Universidade de San Martín de Porres, licenciado em Ciências da Comunicação, mestre e doutor em Educação com menção em Gestão Educativa pela Universidade Peruana Unión. É docente responsável pela Cátedra de Marketing Educacional e Modelos de Gestão de Recursos Humanos na Escola de Pós-Graduação, mestrado em Administração Educativa da Universidade Peruana Unión e também na Faculdade de Ciências Humanas e Educação, Escola Acadêmico-Profissional de Ciências da Comunicação da mesma universidade. Além disso, é professor convidado de pós-graduação de vários cursos no Peru e em outros países. Conferencista internacional com várias conferências realizadas no Peru e em vários países da América Latina, o professor Esteban Kovac Ralais é autor de vários livros publicados e um dos mais importantes profissionais da área de relações públicas do seu país, Peru. Doutora Neyci Palmeiro Gomes, doutora em Ciências da Comunicação, mestre em Docência Universitária, mestre em Ciências da Comunicação e licenciada em Jornalismo. É professora pesquisadora e titular do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Comunicação e Relações Públicas da Universidade Acadêmica de Comunicação e Mercadotecnia e assessora de Imagem e Relações Públicas da Universidade Autônoma de Guerrero, no México. Ex-presidente da Confederação Interamericana de Relações Públicas, conferencista internacional com várias conferências realizadas em vários países da América Latina e Caribe. Publicações de sua autoria e coautoria em artigos e livros de vários países diferentes. Recebeu vários prêmios, reconhecimentos e condecorações, como o Prêmio Espaço das Relações Públicas, otorgado pela Associação Cubana de Comunicadores Sociais, a condecoração mais alta do Colégio de Relacionistas Públicos da Venezuela, a única classe em Chasqui de Plata em 2015, que entrega a Confiarp a relacionistas e comunicadores reconhecidos pelos méritos profissionais e prestígio internacional. Doutora Magda Ribeiro Hernández, licenciada em Economia do Comércio Exterior, mestre em Marketing e Gestão Empresarial pela Escola Superior de Estudos de Marketing de Madrid, Espanha, mestre em Marketing e Comunicação e doutora em Ciências da Comunicação, ambas pela Universidade de Havana, Cuba. Na sua trajetória profissional, foi pesquisadora de mercados, responsável pela imprensa e relações públicas em Cuba. Igualmente, tem trabalhado como consultora de empresas em comunicação, relações públicas e marketing. Foi chefe de carreira de comunicação social da Faculdade de Comunicação da Universidade de Havana, em Cuba, nos últimos anos. Professor Antônio Ezequiel de Gênova, mestre em Comunicação Corporativa, Protocolo e Assessoria de Imagem pela IMEP, Espanha, licenciado em Relações Públicas, pós-graduado em Identidade e Imagem Institucional, em Docência Universitária, é professor e pesquisador universitário da graduação da Universidade Católica da Argentina e da pós-graduação da Universidade de Belgrano, na Argentina, doutorando em Ciências Políticas na Universidade de Belgrano. É co-diretor de pós-graduação ibero-americano em Cerimonial e Protocolo do pós-graduação em Relações Públicas e Institucionais da Universidade de Belgrano, na Argentina, professor convidado da ESERP, na Espanha, professor da Escola Nacional de Governo, presidente da Rede Ibero-Americana de Profissionais Graduados em Relações Públicas, autor de vários livros
em Relações Públicas e Cerimonial em Protocolo. Gesualdo Salazar é licenciado em Relações Públicas pelo Instituto Universitário de Relações Públicas da Venezuela, especialista em Protocolo e Cerimonial pela Universidade Miguel Hernández, diplomado em Educação pela Universidade Nacional Experimental das Forças Armadas, mestre em Integração Regional pela Universidade Latino-Americana e do Caribe. Além disso, é especialista em Gerência Pública pela Universidade Experimental das Forças Armadas. Além disso, é formado em Direito e Gestão Parlamentar Participativa pela Escola de Formação Integral Dr. Carlos Escará Malabi, da Assembleia Nacional. Já obteve vários cargos e desempenhou tarefas importantes no governo, em direção cerimonial, protocolo e eventos, além da área privada. Obteve reconhecimento de honra ao mérito otorgado pela Unidade Especial da Guarda Nacional Bolivariana, Destacamento 54, do Palácio Federal Legislativo em agosto de 2008. Professor Luiz Alberto de Farias, diretor acadêmico da Universidade Anhembi Morumbi, professor doutor da Universidade de São Paulo, é editor da revista Organicom e atual presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, ABRAPCORP, ex-presidente da Associação Brasileira de Relações Públicas do capítulo São Paulo e um dos mais destacados professores e profissionais da área de Relações Públicas do Brasil. Tem um grande número de publicações na área, livros publicados, artigos e muitos trabalhos de referência nacional e internacional. Doutora Maria José da Costa Oliveira, uma das mais destacadas pesquisadoras da área de Relações Públicas no Brasil, é atualmente professora e coordenadora do curso de Relações Públicas da Metrocamp em São Paulo, autora de vários livros sobre comunicação pública e professora convidada de vários cursos de pós-graduação em todo o Brasil. Além disso, desempenha papel fundamental nas entidades de classe e atua como profissional de destaque no Brasil. Doutora Sidneia Gomes de Freitas, professora de pós-graduação na Universidade de São Paulo, USP, autora de vários livros e pesquisadora com alto reconhecimento nacional, além de coordenadora da Comissão de Especialistas de Comunicação do MEC por 8 anos. Foi vencedora do Prêmio Cândido Teobaldo e do POP Vera Jangrande. Também atua como consultora empresarial e destacada profissional em todo o país. É certamente uma das principais referências na área de relações públicas pela sua atuação nas entidades de classe, já tendo sido presidente do Conselho Regional e Nacional. Doutora Marlene Marchiori, pós-doutora em Comunicação Organizacional pela Brian Lamb School of Communication, Purdue University, doutora em Ciências da Comunicação pela ECA USP, graduada em Relações Públicas e Administração de Empresas, professora de diversos cursos de MBA no país, professora sênior do Programa de Mestrado em Administração da Universidade Estadual de Londrina. É escritora e organizadora de obras que tratam das relações entre comunicação e organização e da cultura, com a coleção Faces da Cultura e da Comunicação Organizacional. Pesquisadora líder dos grupos de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Comunicação Organizacional e Relações Públicas, Perspectivas Teóricas e Práticas no Campo Estratégico, GERCOP,
e Comunicação e Cultura Organizacional, GEFACESCOM. Dr. Manuel Marcondes Neto, professor associado e pesquisador da Faculdade de Administração e Finanças da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com atuação na graduação, na especialização e no mestrado. Doutor em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, com tese pioneira em marketing cultural no Brasil, também é mestre em comunicação, com ênfase em Sistema de Informação pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em análise de sistemas e métodos pela St. Charles, Illinois, Estados Unidos. Graduado em Relações Públicas pelo Instituto de Psicologia e Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o professor Marcondes Neto é um importante autor e pesquisador da área de Relações Públicas no Brasil, com vários artigos e livros publicados na área de comunicação, relações públicas e marketing cultural. Atualmente é professor convidado de várias instituições na área de Relações Públicas e Comunicação para cursos de pós-graduação. A Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom, realiza de 5 a 9 de setembro o seu Congresso Nacional Intercom 2016, na Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, São Paulo. Mais informações e inscrições www.intercom.org.br. Saudações, amigos e amigas! Saludos, amigos e amigas! O programa explícito e subliminar, com análise das séries, filmes e reality shows. Em 2016, a VNI Comunicação Estratégica e Digital faz 10 anos de mercado. Somos pioneiros em comunicação digital, não apenas no estado da Bahia, como também em todo o Nordeste, e uma das primeiras empresas a pensar estrategicamente essa vertente da comunicação no Brasil. Durante esses 10 anos de mercado, já atendemos importantes clientes corporativos, como Odebrecht e Global SA, clientes governamentais como a Setur Bahia, bem como clientes do terceiro setor, como é o caso da APAI Salvador. A VNI Comunicação possui um vasto portfólio de serviços na área de comunicação digital e comunicação estratégica, como gestão da comunicação interna, comunicação institucional, pesquisa, treinamento de pessoal na área de atendimento e comunicação, bem como gestão de mídias sociais e demais instrumentos de comunicação digital. Sempre dentro de uma visão holística e global da sua organização. Venha fazer parte do time de clientes da VNI Comunicação Estratégica e Digital. Aqui, o seu negócio é tratado com respeito e atenção necessária para garantir o melhor relacionamento possível
com os seus públicos estratégicos. Ligue agora para 71, código de área 3233-3236 ou para 71 999876936 e agende uma visita com um de nossos consultores. Se preferir, envie um e-mail para vnicomunicação@gmail.com. A gente sabe que entre o conhecimento acadêmico que a gente vê na academia e o mercado, existe uma lacuna muito grande. Existe um mundo além daquele quadrado acadêmico e do que a gente aprende nas universidades. RP Fora da Caixa é um programa de variedades onde vai envolver RPs atuando no mercado, cases e outras áreas da comunicação. A área de comunicação e a área de relações públicas está mudando e para isso é necessário pensar fora da caixa. Conto com vocês, com a sua sugestão, com a sua participação, com as suas críticas. Enfim, conto com a participação de todos vocês, profissionais de comunicação, de relações públicas, que queiram pensar um pouco as relações públicas e a comunicação fora da caixa. Hoje apresentamos 10 dos nossos colunistas. No próximo programa continuaremos a conhecê-los, afinal são mais de 40. Cada um desses colunistas que apresentamos hoje e também que vamos apresentar posteriormente é responsável pelo desenvolvimento de uma temática dentro da sua sessão. Vamos agora conhecer os temas que esses renomados profissionais tratam nas suas colunas no portal RP Bahia. É importante observar que cada tema trabalhado no portal se transformará num quadro temático que será apresentado por essas autoridades acadêmicas aqui no programa Colunas e Colunistas na RPTV. Para esse programa de estreia, temos 2 quadros a apresentar. O primeiro é o quadro Comunicação, Prestação de Serviços à Sociedade, apresentado pela professora doutora Sidneia Gomes Freitas. Atendendo uma solicitação do Marcelo no portal RP Bahia, esse ano devo me dedicar a uma coluna cujo título é Comunicação, Prestação de Serviços à Sociedade. Isso parece que nada tem a ver com uma atividade de relações públicas, mas é um engano. Primeiro, porque a comunicação não é o fim da atividade de relações públicas. A comunicação para nós é meio, né, que facilita
os objetivos maiores das relações públicas. E via de regra, no cotidiano, na nossa vida intelectual, nossa vida profissional, nós temos observado o esquecimento desta visão do profissional de relações públicas, que deve ficar muito clara na formação e no fazer daquilo que chamamos um RP ou uma RP. Com base em casos concretos e um senso de observação pouco mais acurado, que não é prerrogativa só minha, eu pretendo colocar no papel essa vivência, esse olhar, quem sabe como forma mais objetiva e mais concreta de demonstrar para que serve. E aqui vem as relações públicas, seja no primeiro, no segundo ou no terceiro setor. Espero que vocês gostem e deem palpites, critiquem, analisem, vamos discutir. Muito obrigada. A professora Sidneia é uma grande profissional da nossa área. Eu tenho muito orgulho de ter conhecido a professora Sidneia e ter tido o prazer de conviver em alguns momentos com ela. Uma pessoa verdadeira, que ama as relações públicas e luta muito, tanto pela valorização da profissão, quanto pela defesa de profissionais éticos exercendo as relações públicas. Professora, um grande abraço. Outro quadro que exibiremos hoje é o Pesquisa em Relações Públicas, apresentado pelo professor chileno Gorky Dias Pino, que atualmente mora no Brasil, em Salvador, Bahia, e que eu tive também o prazer de conhecer. Estimados colegas relacionadores públicos y también estudiantes de relaciones públicas, sin duda que nuestra labor, nuestra misión como profesionales tiene una importancia muy grande, porque entre otras cosas ayudamos a la consecución de los objetivos organizacionales de las distintas organizaciones en las cuales nosotros trabajamos. En esta línea, el desarrollo de la Internet, de las diversas plataformas digitales, principalmente también el aumento de las redes sociales, han permitido que nuestra profesión tenga una conexión más dinámica, más rápida, con los diversos públicos que están vinculados con nuestra organización. De tal manera que a través de las redes sociales inclusive podemos monitorear distintos aspectos que tengan que ver principalmente con las opiniones de los públicos de interés, con las actividades específicas de nuestra organización o también de nuestra organización como un todo. Sin embargo, a pesar de esta herramienta de la cual disponemos como profesionales, tenemos que entender y tener conciencia que todas las plataformas de acciones que realicemos para nuestras organizaciones tienen que tener también lo que yo denomino un marco técnico, un marco metodológico para poder detectar bien los problemas, en el caso que sean problemas, para poder entonces disponer de las diversas herramientas metodológicas. Por lo tanto, la investigación en relaciones públicas es muy importante. No podemos simplemente, a partir de un simple mapeamiento, poder estructurar o decir, hay que hacer esto o lo otro. Toda la realidad de nuestra organización tiene que ser minuciosamente vista, sentida, pero a través de una investigación, porque este proceso metodológico, que es una investigación, es la forma, yo diría, hasta cierto punto matemática, que nos proporciona la realidad de una situación X.
Generalmente las investigaciones, ¿no es cierto?, tienen un margen de error, pero esos márgenes de error son mínimos en la medida que nuestra investigación sea realizada de la mejor forma posible. Por lo tanto, todo tipo de acciones que deseemos realizar como relacionadores públicos en nuestras organizaciones tienen que pasar necesariamente por un proceso de investigación, considerando todas las etapas que una investigación tiene, como marco de referencia, marco teórico, hipótesis, variables, muestras, ¿no? Y a partir de ahí determinar el proceso estadístico que vamos a utilizar para tener los resultados. Y a partir de estos resultados entonces tomar las medidas que sean del caso. Resumiendo, investigación es un arma importantísima y vital en la acción de relaciones públicas, tanto para entrar al campo humano, administrativo, comunicacional, tanto en el ámbito interno como externo de nuestra organización. Un gran abrazo y agradezco al amigo Marcelo Chamusca y la profesora Marcia Carvajal la oportunidad que me están dando de poder interactuar con ustedes. A seção Colunas e Colunistas do portal RP Bahia possui mais de 100 artigos de todas essas autoridades acadêmicas e profissionais já publicados. Vamos ver agora algumas dessas contribuições. A professora doutora Maria Aparecida Ferrari tem um interessante texto no portal chamado A Cultura Importa, falando sobre cultura organizacional, bastante interessante. Um outro texto muito interessante é o de Relações Públicas e Liderança Empresarial, do chileno Marcos Veragua Contreras. A professora doutora Cidineia Gomes de Freitas tem 2 textos muito interessantes no portal que falam de forma aprofundada sobre comunicação e relações públicas, o que ela sabe como ninguém. Um sobre comunicação organizacional e as atribuições de relações públicas, e um outro que ela se aprofunda na questão ética da atividade. Realmente muito interessante. O uruguaio Juan Pablo Topalian fala das relações públicas e as atribuições na área organizacional. Excelente texto em espanhol. O professor Wilson da Costa Bueno tem 8 textos atualmente no portal, falando sempre na perspectiva crítica sobre a importância da comunicação organizacional, sobre questões éticas, sobre comunicação interna, vários textos muito interessantes de comunicação interna que valem mesmo a pena acompanhar. É interessante percebermos que o portal RP Bahia conseguiu reunir, agregar pessoas de diversos países em prol da valorização da área de comunicação e relações públicas. Construir e manter um acervo de produção de artigos de profissionais dessa envergadura é uma tarefa difícil, mas prazerosa para nós, porque entendemos que o portal RP Bahia sempre serviu, desde a sua criação em 2003, é isso mesmo, eu não falei errado, não é 2013, é 2003. Esse ano de 2016 fazemos 13 anos, até os dias atuais, como fonte de informação para estudantes e profissionais, tanto do Brasil quanto do exterior. A seleção e busca por um grupo tão qualificado de profissionais de renome é bastante criteriosa, mas o resultado sempre foi muito satisfatório, pois no final das contas, o que importa mesmo são as pessoas, a qualidade humana. E isso, o portal RP Bahia, através de sessões como essa, Colunas e Colunistas, sempre teve de sobra. Aproveito para informar que o portal RP Bahia é atualizado diariamente em diversas áreas de conteúdo, sobretudo nos veículos que compõem a rede RP Online de notícias. Portanto, se você quer ficar bem informado
sobre o que acontece na área de comunicação e relações públicas, não deixe de visitar o portal RP Bahia todos os dias. Agora, vamos ao quadro Interação. Se você tem interesse em dar a sua opinião sobre algum tema tratado numa das colunas pelos renomados colunistas do portal RP Bahia, envie o seu comentário em vídeo, áudio ou texto para o e-mail portalrpbahia@gmail.com. Temos um encontro marcado na próxima semana, quando traremos mais uma edição do programa Colunas e Colunistas. Até lá!